O que piora os sintomas da próstata? Nesse vídeo eu vou te contar 3 erros comuns de homens que têm a próstata aumentada de tamanho e que podem piorar os sintomas. Eu sou José Vettorazzo, eu sou médico urologista em São Paulo e todos os dias eu atendo homens que têm problemas na próstata, e a hiperplasia prostática, o aumento de tamanho da próstata, é um problema muito frequente. Então tem muito homem que vem aqui por conta disso. E esses homens não percebem muitas vezes que tem 3 erros que eles cometem no seu dia a dia que podem acabar piorando os sintomas. Conhecer e evitar esses erros pode fazer uma diferença muito importante no seu tratamento e na sua qualidade de vida. Primeiro erro muito frequente desses homens com a próstata aumentada de tamanho: excesso de cafeína. A cafeína pode irritar a bexiga, piorando aquele sintoma de urgência miccional, aquela vontade de repente de ir ao banheiro urinar. Além disso, a cafeína também funciona como um diurético. Ela vai fazer você produzir mais urina e por isso você vai ter que ir mais vezes ao banheiro. Então, tanto a sensação de urgência quanto a frequência urinária pode ser piorada com excesso de cafeína ao longo do dia. Aonde nós temos altas concentrações de cafeína? No café, que todo mundo já sabe, no chá preto, no chá verde, em bebidas energéticas. Então exagerar na ingestão desse tipo de bebida vai provavelmente fazer você consumir uma grande quantidade de cafeína, podendo piorar os seus sintomas. Em geral, se você tomar um café expresso de manhã ao acordar, outro café no meio da manhã e mais uns 2 à tarde depois do almoço, você já vai estar ingerindo uma grande dose de cafeína que pode piorar os seus sintomas. E além disso, não é só nessas bebidas que a gente tem cafeína. Outros alimentos, como por exemplo chocolate, também pode trazer uma dose adicional de cafeína. Então é importante você ficar atento ao que você bebe e ao que você come durante o dia. Se você já é um grande consumidor de cafeína, faz um teste. Diminui gradativamente a quantidade de cafeína que você está ingerindo ao longo do seu dia e observa se os sintomas vão melhorar ou não. Segundo erro comum desses homens que sofrem com a próstata aumentada de tamanho: eles ingerem muito líquido na parte da noite. Eles bebem grande volume de líquido antes de dormir. Nós sabemos que uma boa hidratação é fundamental, mas exagerar na quantidade de líquido que você toma no final do dia e à noite, principalmente poucas horas antes de dormir, provavelmente vai te prejudicar, fazendo você produzir mais urina durante o sono e tendo que acordar mais vezes à noite para ir ao banheiro. Esse grande volume de líquido ingerido à noite pode levar a múltiplos despertares. Você tem que acordar muitas vezes para urinar e isso interrompe e prejudica o seu sono. Se você não dorme bem, não descansa, no outro dia você está cansado, está mal-humorado, não consegue trabalhar direito, não consegue produzir. Isso afeta toda a sua qualidade de vida e o seu bem-estar no geral. Então, é fundamental que algumas horas antes de dormir, em geral 3 a 4 horas antes de se deitar, você limite ao máximo a ingestão de líquido para que você não tenha esse grande volume de líquido durante a noite. Se você tiver sede, molhe a boca com um pouco de água para resolver esse problema, mas evita ficar ingerindo grandes copos de líquido, porque isso vai te prejudicar à noite durante o sono. E além disso, como a gente já comentou, evita de noite tomar café, tomar chá e tomar outras bebidas como álcool que podem ainda influenciar na sua parte urinária. E aqui um ponto importante: eu não estou falando que é para você beber pouco líquido durante o dia. O ideal é que você distribua na parte da manhã e da tarde, principalmente, a quantidade de líquido que você vai ingerir para não precisar ficar tomando líquido durante a noite. E hoje em dia a gente tem alguns recursos para ajudar a gente a seguir esse cronograma de ingestão de líquido. Por exemplo, você pode colocar no celular um despertador para tocar a cada 2 horas, por exemplo, lembrando que você tem que beber água. Assim você vai ao longo do dia ingerindo líquido, vai urinando e quando chegar à noite, umas 3 horas antes de dormir, você evita e limita ao máximo a sua ingestão de líquido. Com isso você vai acordar menos à noite, vai dormir melhor e esse tipo de sintoma muito ruim, que é acordar à noite, a noctúria, vai atrapalhar menos a sua vida. Eu vejo que muitos homens que têm a próstata aumentada de tamanho não tomam esse cuidado e aí acabam sofrendo mais por conta de ficar despertando à noite várias vezes para ir ao banheiro urinar. Agora que nós já conversamos sobre excesso de cafeína e excesso de líquido na parte da noite, o terceiro erro muito frequente que eu vejo nos pacientes com hiperplasia prostática é não conversar com o urologista. Como assim? Eu vejo que grande parte desses homens
começam o tratamento que foi prescrito pelo urologista, começam a tomar o medicamento e apresentam algum efeito colateral ou não apresentam melhora dos sintomas e já desistem do tratamento. Eles não voltam para conversar com o urologista, para explicar o que aconteceu, o que incomodou naquele medicamento quando o problema é efeito colateral. Eles não voltam para conversar e dialogar com o urologista para tentar achar uma solução, para tentar entender se tem outro caminho, se tem outra possibilidade, outro medicamento, porque muitas vezes esses homens estão fugindo de possibilidades de tratamento cirúrgico. Então, não dialogar, não conversar com o urologista é um erro muito frequente nos homens que têm a próstata aumentada de tamanho. Eles deixam o tratamento de lado, não buscam outra alternativa e acabam se prejudicando por muito tempo com a evolução dos sintomas, simplesmente por acharem que talvez não tenha outra opção ou que o outro tratamento vai trazer mais problemas, que vão ter sempre efeitos colaterais. A gente sabe que não é assim, a gente tem opções de medicamento, a gente pode trocar o medicamento, a gente pode sugerir algum tratamento moderno para diminuir os sintomas da próstata aumentada de tamanho e conseguir ajudar esse homem. Só que ele tem que vir ao urologista e contar o resultado do tratamento, o desconforto, o que está incomodando, para que ele possa ser ajudado. Então, o terceiro erro muito frequente é não dar seguimento ao tratamento, é não retornar ao urologista num primeiro momento para conversar e explicar o que está acontecendo. É lógico que depois que a doença evolui e que os sintomas ficam muito intensos, esse paciente acaba voltando e aí ele se sente obrigado a seguir com o tratamento porque ele vê que a situação está muito ruim. Mas nós sempre buscamos evitar que chegue a esse ponto de complicações maiores, como por exemplo colocar uma sonda vesical, ter que ter uma internação para tratamento de algum problema. A gente não quer que chegue nesse ponto. Mas eu percebo hoje que muitas vezes o homem com sintomas iniciais vai ao urologista, inicia um tratamento e por algum motivo deixa aquele tratamento de lado e aí por isso ele acaba vivendo anos com aqueles sintomas sem necessidade. Era só ter voltado em consulta, discutido outras opções de tratamento para encontrar a melhor alternativa e aliviar todo o desconforto da próstata aumentada de tamanho, evitando ainda as complicações. Então converse com o seu urologista, explique o que está incomodando, o que você não gostou, quais foram os efeitos colaterais e dê seguimento ao seu tratamento para evitar maiores complicações. Eu tenho certeza que evitando esses 3 erros, evitando excesso de cafeína, controlando o líquido à noite e conversando com o seu urologista sobre as opções de tratamento, você vai ter uma melhor resposta e um melhor resultado com o tratamento da hiperplasia prostática. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aqui, deixe sua curtida e compartilhe ele com outras pessoas, com amigos, com familiares, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Te vejo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!